e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Como foi orado, que nosso coração possa ser como terra fértil para acolher a palavra de Deus. Que todo intento do maligno não tenha êxito, pois a glória de Deus está nesse lugar. Nós lemos aqui o que podemos afirmar que não é somente o último livro desse compêndio. Sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros composta por 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E Apocalipse é o último dessa galeria, dessa biblioteca. Mas também foi o último, de fato, a ser escrito. João se encontrava numa idade avançada, quase lá nos seus 100 anos. E no final do primeiro século, o Senhor Jesus entrega essa revelação para que ele viesse compartilhar com as igrejas da época, com o povo de Deus daquela geração, das vindouras, e continuasse a falar conosco, porque muita coisa que está aqui presente ainda há de se cumprir. Há algo que já se cumpriu, há algo que está se cumprindo, e há aquilo que há de se cumprir. O que eu quero compartilhar aqui com a igreja, veja, esse verso 9, a qual lemos, João está dizendo que ele estava na ilha chamada Patmos, uma ilha no mar Egeu, onde ele foi enviado como exilado, prisioneiro político. Na época do imperador Domiciano, João não se curvou ao que o Império Romano queria. Sabemos que o mesmo foi também lançado, segundo a história, a tradição, num caldeirão de azeite fervente, e não aconteceu dano algum a ele. Esse mesmo João, por não se curvar à figura do imperador e não aceitar as imposições de Roma, e permanecendo fiel ao Senhor Jesus, foi então levado para essa ilha remota, distante, e ali ele ficou exilado por não negar a palavra de Deus. Quando tudo parecia, assim como louvamos, ser o fim, parecia tudo estar perdido, mas Deus havia ainda um plano a realizar na vida de João. Não é diferente nas nossas vidas. Chegamos em determinados pontos que parecem não ter mais saída ou solução. Só que maior é Deus. E quando Ele tem projeto, quando Ele tem propósito, quando Ele tem plano, Ele é fiel e poderoso para cumprir e executar no tempo devido. Interessante que aqui, nesse momento que João está escrevendo, eu estava na ilha, ele não pode estar, senão ele falaria eu estou na ilha. Se trata de um momento que ele já tinha saído de lá. Se nós lermos outras versões, também está dizendo eu estive na ilha, ou achei-me na ilha. Ué, mas então João não recebeu essa palavra na própria ilha? Sim. E ele foi escrevendo. Nós vamos ver isso no decorrer do texto e vamos entender. Verso 10, ele está dizendo o que aconteceu com ele enquanto ele estava lá, isolado naquele lugar, que humanamente falando não carregava mais expectativa de vida para ele. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: aquilo que você vê, escreva num livro. O Senhor aparece para ele nesse arrebatamento de sentidos e mostra a ele coisas extraordinárias e manda ele tomar nota daquilo.
A primeira coisa que Jesus vai mostrar, olha, escreve no livro e envia. Ele vai trazer revelações endereçadas, direcionadas às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João está dizendo: eu virei para ver quem falava comigo. Bom, no verso 10, acabamos de ver que ele está linkando ou fazendo conexão com o verso 9, dizendo que ele foi arrebatado em espírito na própria ilha. No verso 11, ele vai dizer que nessa visão Jesus mandou ele anotar o que ele estava vendo da parte de Deus. No verso de número 19, quando a visão já está terminando, Jesus manda de novo ele escrever: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus enfatiza: tome nota de tudo que eu estou mostrando a ti. É claro que ele não começou a escrever no momento que estava arrebatado, porque ele estava fora do corpo, no sentido de não estar ali fisicamente tomando nota, ele estava tendo uma visão. Não é à toa que no verso 17 ele está dizendo: eu vi Jesus glorificado e caí a seus pés como morto. Então ele não estava escrevendo naquela hora, ele estava tendo a visão para depois tomar nota. E aí, já no capítulo 2, Jesus vai mandar ele escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí começa: escreve ao anjo, ao líder, ao pastor da igreja em Éfeso. Aí vai dizer o que ele deve escrever. Então é claro que João escreve essas revelações estando ainda na ilha. Só que quando ele sai de lá, porque muita gente pensa que João morreu lá, teve a visão, escreveu o Apocalipse e morreu por lá mesmo. Mas o próprio texto diz: quando eu estava na ilha. Aqui, depois que ele já esteve na ilha e escreveu tudo o que ele escreveu, ele vai organizar todo o documento e vai começar a introdução da carta, e está aqui acrescentando: quando eu estive lá, aconteceu isso e isso. Está dando para entender? Ele está trazendo uma narrativa, já estando fora da ilha, agora organizando o livro com tudo que ele escreveu lá e foi direcionado para essas igrejas. Interessante é que João já não estava mais lá, e isso era algo impossível, se tratando do normal e natural. Então ele podia erguer o seu peito em orgulho, em soberba, em vaidade, se considerando superior aos demais. Afinal de contas, dos 12 que Jesus tinha escolhido, há mais ou menos 50 anos atrás desse dia, todos os outros já tinham morrido. Judas tirou a vida, e aí depois os demais foram decapitados, torturados, alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas João é o único dos apóstolos que morreu de velhice, morreu de forma natural. Ele podia bater no peito se ele andasse na carne. Se ele não vigiasse, ele ia começar a achar que a glória era dele, que ele tinha mérito só porque ele era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado. Mas ele não perdeu a noção. Ele, depois de tudo que ele passou, inclusive sendo lançado num caldeirão de azeite fervente e não ter acontecido dano algum, ele podia, ainda mais agora, depois que ele sobreviveu ao isolamento, que praticamente ninguém, ou de fato ninguém, volta de lá. Porque quando o império enviava um preso para aquela ilha, era para que ele não saísse mais de lá, mas de lá morreria. Só que quando Jesus tem um propósito, o impossível passa a ser possível. As perspectivas naturais, elas começam a ganhar novas configurações. Todo mundo pode ser levado para lá e não voltar. Mas se Jesus olhar nos céus e falar assim: além de eu aparecer para ele e trazer revelação para ele, eu ainda faço ele sair de lá e voltar para onde eu quiser que ele volte, eu levo ele para onde eu quiser levar. Porque ainda há um Deus que manda no céu, na terra
e debaixo da terra. Ele não só morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É sobre ele que estamos aqui tratando, é a ele que estamos aqui adorando. De repente, você olha para certas direções e começa a pensar: eu não consigo ver perspectiva disso aqui, porque eu não vejo ninguém se livrando disso aqui. Eu não consigo enxergar saída nisso aqui, porque isso aqui está para além do que eu posso fazer ou alguém possa fazer por mim. Mas nessa noite, aquele que ele mesmo aparecendo para João vai dizer no verso 18: eu sou aquele que vive. Eu fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todos sempre. Ele é aquele que ainda ouve a oração de um coração sincero. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não tenho ideia de quais são os impossíveis da sua vida nessa noite, mas se você acredita que você não veio para mais uma vez entrar somente pelas portas do templo, mas você veio para adentrar na presença do Eterno, e se você não veio aqui como alguém natural, que só veio para uma reunião, cantar louvor, ouvir orações e ouvir uma mensagem, mas entrou aqui pela fé, ou até mesmo entrou diferente, mas já está se permitindo ser tomado pela fé, você entra de um jeito, mas não pode voltar do mesmo jeito. Se João foi levado para Patmos e foi abençoado, tu entrou na casa de Deus e vai receber a revelação, já está recebendo, e também pode voltar daqui com a bênção e o milagre daquilo que é impossível. Tem gente que já não acredita mais que o Deus de milagres opera, mas se tem crente que ainda acredita e apresenta diante dele os seus impossíveis, ele não mudou, ele ainda ouve orações e ainda movimenta a mão para te trazer um lugar mais distante. Você de repente está num lugar muito longe estando aqui dentro. Talvez você entrou pela porta da casa de Deus, mas está mais distante que João na ilha de Patmos, na alma, no espírito, na mente, no coração, na sua realidade. Mas se não é possível tirar o João da ilha de Patmos, para Deus também que é o mesmo, não é impossível tirar você desse lugar mais distante que você possa estar. Aleluia! Ele tem mão forte para te trazer para pertinho da presença dele e mostrar para imperador, para governador, para juiz, para qualquer poder. E ainda que a terra pense que manda em alguma coisa, existe alguém soberano que manda, desmanda, faz e desfaz, quebra, desquebra. Ele sara e também fere para sarar. Está aqui, ele é. João, ele podia bater no peito, pastores, e dizer: eu, João, o apóstolo, Apocalipse 1:9, qual lemos? Eu, João, o mais querido, porque sou o único dos apóstolos que não morreu até hoje, estou idoso e Jesus me ama mais do que todo mundo. Ele podia dizer: eu, João, que venci o azeite fervente, porque eu sou cheio do azeite do céu. Eu, João, que saí da ilha de Patmos, quem é que volta de lá? Eu, João, o maioral. Aí ele começa a escrever a carta dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência e na perseverança de Jesus Cristo. Isso é lindo, porque é muito bom quando temos amigos, companheiros de verdade. E aí é muito fácil os companheiros da bonança, é muito fácil os companheiros da conta cheia, é muito fácil os companheiros do dinheiro no bolso, é muito fácil os companheiros do momento de festa, é muito fácil os companheiros quando tudo está favorável e vai bem. Mas João está mostrando que no reino de Deus, aqueles que verdadeiramente são tocados pelo Espírito Santo, que amam a Jesus, que querem viver essa obra, eles não são companheiros só na bonança, eles não são companheiros só quando a gente está no alto do monte vivendo coisas extraordinárias, eles não são companheiros quando tudo está positivo. Ele está dizendo: é para ser irmão e companheiro na aflição. Sabe por quê?
É muito bom ter companheiro no momento da alegria, mas se faz necessário também ter amigos e irmãos de verdade na hora da dor, no tempo do luto, na travessia do deserto, no isolamento. Ainda que eu esteja longe, é bom saber, eu sei que tem irmãos orando por mim. Oh, coisa maravilhosa. Eu quero te dizer lá em Provérbios 17, a palavra de Deus diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Tem versão que vai dizer: em todo tempo o amigo ama, e na angústia ele se faz irmão. Sabe, tem coisas que são extraordinárias, e uma delas é poder contar uns com os outros, porque a igreja é um corpo, e o corpo precisa estar unido e bem ajustado. Coisa maravilhosa é poder olhar para o lado, para frente ou para trás e saber que você pertence a uma família espiritual, que cada um tem seus defeitos, por não há ninguém perfeito a não ser o nosso Senhor. Mas ainda assim você pode enxergar que há amor, misericórdia, empatia, compaixão. Ninguém está disputando nada, não tem superior e inferior. Todo mundo quer que o outro viva com saúde, com alegria, a prosperidade e a bênção de Deus. Todo mundo quer que o seu irmão possa se levantar. E aí, eu não posso querer só ter essa companhia, esse companheiro, esse irmão. Eu preciso querer ser, né? Eu preciso querer ser esse companheiro, porque é muito normal eu querer ter essas pessoas me favorecendo, mas eu preciso querer ser esse irmão, esse companheiro na aflição, que, como diz a palavra de Deus em Romanos, que se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. A igreja ainda é o reino de Deus, ainda é esse tipo de unidade, esse tipo de família. Aqui ninguém está disputando nada, só há um trono e ele já está ocupado por aquele que morreu na cruz. Só ele pode, só ele é. E aí, coisa linda, é muito bom saber, porque a gente sabe que o nosso Deus é Deus, e que Ele vai habitar em todo aquele que verdadeiramente crê e se entregar a Ele. Mas a gente sente falta. Por isso a Bíblia fala: é melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. É melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro. A Bíblia o tempo todo está dizendo: seja família, seja domésticos da fé, cantai salmos entre vós, falai salmos, hinos espirituais, palavra de Deus, reúnam-se, estejam juntos, e não só no templo, no coração, no sentimento, na verdade, nos encontros físicos, mas também nas orações, naquilo que o seu coração deseja. É muito bom poder ver. Por um lado a gente fica triste ver o mundo perecendo, vemos as profecias se cumprindo, a falta de amor se multiplicando, a iniquidade está aí, se espalhando, e cada vez mais o amor se perdendo e se esfriando em todo mundo praticamente. Mas se você pode olhar ainda ao seu redor e ver: eu tenho irmão, eu tenho amigos que não vão estar comigo pelo que eu tenho. Não somos perfeitos, irmãos, e há muito problema no reino acontecendo aí também por aí, mas é necessária a perseverança, como foi dito, para que a gente continue sendo irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência. Saber que não estamos sozinhos e que podemos contar verdadeiramente com o nosso irmão, com a nossa irmã, simplesmente porque o amor de Cristo habita em nós. Isso é maravilhoso. Isso é provisão de Deus. Você e eu não somos sozinhos, mas eu sou órfão. Deus te adotou em Cristo. Eu não tenho ninguém. Você tem uma família, se você quiser ter. E aí o perdão de Cristo prevalece, a compreensão, e a gente aqui, um com o outro, assim vai se desbaratando a perversidade, sabe?
Os demônios estão tentando, mas a igreja corre. Vamos lá. Dá a mão aqui. Vamos orar. Calma aí. Não vamos matar, não. Vamos dar vida. Oh, Jesus. Abençoe nossa comunidade. João, ele vai contar essa experiência e vai se apresentar dessa forma. Sabe o que é interessante? A história deixa claro. Quando ele vai e consegue ser libertado por milagre divino e sai da ilha de Patmos, ele que já tinha vivido em Éfeso, habitado em Éfeso, pastoreado a igreja de Éfeso, ele vai viver até o final dos seus dias lá em Éfeso, de novo. E aí, sabe o que eu acho interessante? A primeira carta que Jesus manda escrever é para a igreja de Éfeso. Jesus está mostrando o cuidado que ele tem. Porque a igreja de Éfeso, o texto mostra que eles continuavam sendo uma igreja que trabalhava, que os cultos abriam e funcionavam, que eles ficavam atentos. Tem gente aí dizendo que é apóstolo, se infiltrando em nosso meio, mas é gente falsa querendo contaminar. Eles viam, percebiam, daqui a pouco aquele falso pastor ia embora porque eles estavam atentos. Eles perseveravam. Apocalipse 2 está elogiando toda hora a igreja de Éfeso, mas Jesus vai dizer: porém eu tenho contra ti uma coisa: abandonaste o teu primeiro amor. Imagina João triste, porque João sabe o que a igreja de Éfeso está vivendo. João, claro que ele quer o bem de todas as comunidades, de todas aquelas igrejas, de todo o povo de Deus. É claro, mas imagina o carinho especial que ele tem na cruz, quando Jesus diz, ali morrendo: Maria, esse é teu filho João. João, essa é tua mãe Maria. Cuide um do outro. Ele diz para João cuidar da sua mãe Maria, mãe de Jesus. E a história deixa claro. A partir dali, a própria Bíblia diz: eles não se apartaram mais, viveram juntos. João foi cuidando de Maria até que ela faleceu. Viveram em Éfeso. O carinho de João pela cidade de Éfeso, pela igreja de Éfeso, a comunidade era muito grande. Imagina a tristeza dele vendo que aquela igreja, que foi inflamada no passado através de Paulo, através de Priscila, Áquila, Apolo, em Atos capítulo 19. Imagine João, que já pastoreou ali, Timóteo passou por ali, e João está atravessando as gerações e está vendo a decadência daquela igreja, que continua abrindo as portas, continua funcionando, o louvor é uma bênção, a pregação está em dia, a oração está sendo feita, as ações sociais, mas Jesus está dizendo assim, só que a essência se perdeu. Imagine João vendo até o próprio descaso de muitos irmãos. Eu amo aqueles irmãos, mas o amor deles está frio. Aí Jesus está dizendo assim, fica tranquilo, eu vou te dar visões nesse lugar, eu vou aproveitar o teu isolamento e vou usar isso. Aí tem gente que às vezes está isolada, tem gente que não está mais perto de você, gente que não está mais chegando, e você às vezes se vê sozinho no deserto, aí você está totalmente perdido, e Jesus estava só querendo te mostrar que Ele está te dando uma oportunidade de você buscar e ter um particular com Ele, porque é muito necessário passarmos por desertos e solidões. Aleluia. Aí João, fica tranquilo, vai anotando toda essa visão. Agora eu preciso também que tu anote o recado para as 7 igrejas da Ásia. Imagina João pensando: o Éfeso vai receber uma mensagem de Jesus. Aí Jesus podia começar por qualquer outra. João, começa escrevendo para a igreja de Éfeso, porque eu sei que o teu coração está muito temeroso, está inquieto por conta dessa igreja. Mas Jesus nos ensinando: eu conheço as tuas aflições e sei por onde começar o meu trabalho na tua vida. Eu sei por onde eu começo, como eu conduzo, e eu te levo até o final. Vem para vem. Talvez você não saiba por onde começar, mas Jesus sabe. Talvez você não saiba que fim vai dar, mas Jesus está dizendo: eu tenho mudança. Sabe? Aí já começa escrevendo para Éfeso. Imagina João, quando eles lerem essa carta, eles vão voltar ao primeiro amor.
Aí quando João sai de lá e depois vai para Éfeso, se eles deram ouvido e obedeceram, imagine como aquela igreja que já trabalhava, que já funcionava, que perseverava, e agora voltou a ter o coração certo, amando com o amor de Jesus, e assim fazendo as obras a partir desse amor, não fazendo obras e o amor abandonado, mas fazendo-as em amor, o amor que ama em todo tempo e que na angústia se faz irmãos. Aí João já fica consolado com a igreja de Éfeso. Já escrevi, quando eu entregar para eles, aí continuo escrevendo para as outras. É o cuidado que Jesus tem nos mínimos detalhes. Assim é na tua vida. Ele sabe como trabalhar. Talvez você está pensando: ah, Jesus, começa operando isso aqui, faz então aquilo lá. E Jesus está dizendo: se tu confiar que aquele que morreu, ressuscitou, glorificado, sabe todas as coisas e conhece o que você precisa, você vai pedir não o que tu quer, mas vai dizer: Pai, aqui estão todas as minhas necessidades, angústia, dificuldade, medos e inseguranças. Começa a fazer a tua obra na minha vida, por onde tu quiser, do jeito que tu quiser, da maneira que tu quiser. Quando entendermos que não é sobre a nossa vontade, mas entregarmos tudo para que a vontade dele seja feita, ele vai começar a fazer o que é necessário e vai continuar operando em teu favor. Interessante que João, no verso 12, vai dizer: eu virei para ver quem falava comigo. Ele está tendo aquela visão. Jesus está falando: escreve isso aqui e tal. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 castiçais, que são aqueles suportes de vela, né, que os judeus usavam, no meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e com um cinto no peito que era de ouro. Sabe o que essa figura representa? O sumo sacerdote. Quando Jesus aparece glorificado para João, ele aparece como aquele que é o sumo sacerdote eterno. O que o sumo sacerdote fazia? Oferecia o sacrifício em favor do pecado do povo. Jesus já foi o sacrifício, morreu, ressuscitou, agora ele está no céu, o sumo sacerdote eterno, intercedendo por mim e pela tua vida. Verso 14: a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 15? Provérbios 15, verso 3: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E aqui ele está dizendo que esses olhos são como fogo. Esse fogo passeia. Esse fogo está vendo tudo o que está acontecendo. Esse fogo está vendo a tua vida. Esses olhos como chama de fogo. E fogo na Bíblia fala de purificação. Fogo na Bíblia fala de unção também. Quando desce o fogo, ele vem para purificar, ele vem para queimar a carne, e ele vem para fazer acender o espírito. Os olhos dele estão aqui e estão contemplando a tua vida. Ainda o texto segue dizendo, no verso 15, pastor Marco, olha o que o texto está dizendo no verso 15, que João está vendo Jesus glorificado, e quando ele olha para os pés de Jesus, os pés de Jesus são semelhantes a latão reluzente, ou bronze polido, como se tivesse sido o quê? Refinado numa fornalha. Ué, como se tivesse sido, não foi. Lembra de alguns séculos atrás, Daniel capítulo 3? Eles vão jogar 3 jovens na fornalha, vão mandar crescer 7 vezes mais o fogo. Ananias, Misael e Azarias, chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor Severino, foram lançados lá dentro. Impossível sobreviver, assim como João, caldeirão de azeite fervendo. Impossível sobreviver. E aí estão os 3 lá dentro. Os babilônios que jogaram eles morreram só com o calor da entrada, e eles estão lá dentro da própria chama. Mas quando vão olhar pela janelinha da fornalha, eles não vão ver só 3, não é isso? Eles vão ver 4. E vai dizer assim: não foram 3 que lançamos lá dentro? Como é que pode ter 4 homens, sendo que o que não foi aquele que a gente jogou
Como eles eram politeístas, vai dizer, aquele ali tem aparência como filho dos deuses. Nós sabemos que não é deuses. Era para eles dizerem, aquele ali tem aparência como se fosse filho de Deus. Ué, ele não estava aqui, não foi a gente que jogou ele lá. Como é que ele apareceu lá dentro? Os três estavam lá dentro, no meio do fogaréu, sem nenhum espaço, sem fogo. E quando os caldeus olham com Nabucodonosor, vão dizer, tem mais um lá dentro, e a aparência dele é de glória. Ele está dentro do fogo e parece que ele tem um fogo maior que o fogo. Olha lá, olha como é que eles passeiam no meio do fogo. Olha como eles dão a mão aqui, ó. É como se fosse um latão reluzente. É como se fosse um bronze polido. Aí passam mais de 600 anos. João está vendo Jesus, que antes de vir como Jesus humano, já era o Cristo eterno que aparece lá no Antigo Testamento, inclusive dentro da fornalha. Esse Jesus passa pela terra, morre, ressuscita, volta aos céus, e agora já glorificado num trono eterno à destra do Pai, aparece para João naquela ilha, no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele tem pés refinados na fornalha. A Bíblia está dizendo, o mesmo que livrou na fornalha é o mesmo que livra hoje. E a sua voz como a voz de muitas águas. Cataratas do Niágara é terrível, né? Tu olha aquele volume de água, dá medo. Cataratas do Iguaçu, que águas são essas? Não dá nem para chegar perto. Imagina a voz daquele que com uma palavra criou a catarata do Niágara, as cataratas do Iguaçu. Ele abre a boca e começa a descer do trono de glória, um manancial de águas vivas, torrentes de águas poderosas são derramadas nesse lugar. Quem é espiritual pode entender que há águas poderosas da glória de Deus nesse ambiente. Aleluia. No verso 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Como é que da boca dele sai uma espada afiada de 2 lâminas, 2 mãos? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito, penetra as juntas e as medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. João está dizendo, a carta aos Hebreus estava falando que a palavra de Deus é a verdadeira espada, mais afiada e mais penetrante que qualquer espada de imperador, de exército de imperador, de tudo que se possa ter. Aí aqui, quando ele vê Jesus glorificado, esse que tem a voz de muitas águas, ele abre a boca para falar, e a palavra que é a espada com 2 lâminas afiadas sai para liberar vitória, porque essas lâminas são afiadas. É a palavra dele que penetra o coração de quem se abre, é a palavra dele mais afiada que a espada do inimigo que quer te matar. Ei, tem gente temendo, eu estou devendo isso, a minha vida está desse jeito, a minha tribulação é essa espada está no meu bagulho para me cortar, mas o meu Senhor manda te dizer que a palavra dele é a espada afiada de 2 gumes que corta para lá, corta para cá. Faz a cirurgia. Se tu deixar, ela opera. Se tu se abrir, a espada entra para tirar o que está morto aí dentro, para tirar o corpo estranho, para te operar nessa noite e tirar o que é maligno para fora. O tumor vai embora, o câncer vai embora, a metástase sai. Seu rosto era como o sol. Tem gente sendo curada, tem gente sendo liberta. Se permita, porque ele está operando. O
O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, diz no final do verso 16. O seu rosto era como o sol. Escuta isso. Lá no Salmo 84, versículo 11, o salmista diz, inspirado por Deus: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Verso 11. O Senhor Deus é um sol e escudo. Ele vai dar graça e glória e não vai negar bem algum aos que andam na retidão. Aí, não é só essa referência que faz essa metáfora com Deus sendo sol. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, 400 anos antes de Jesus vir na terra, Deus vai falar que nascerá o sol da justiça, falando de Jesus. Já nos dias que Jesus vai se manifestar na terra, o pai de João Batista, Zacarias, feliz porque Deus deu a ele um filho junto à sua esposa Isabel, e agora esse filho está ali, ó. Lucas capítulo 1, verso 78. Lucas 1, 78. É Zacarias dizendo, chamando Jesus de o Oriente do Alto nos visitou. Em outra versão, o sol nascente das alturas nos visitará. Saulo de Tarso, Paulo, quando ele está narrando o que aconteceu na conversão dele na estrada de Damasco, Atos capítulo 26. Ali ele está Atos 22, verso 6. Ele está dizendo que foi perto do meio-dia que a glória do Senhor desceu, veio do alto e criou-se um resplendor de luz. Meio-dia é o horário que o sol está mais forte no centro da terra e está terrivelmente escaldante. Ele está dizendo, na hora que o sol natural está mais forte, está no centro, está mais terrível, é que ele, o sol da justiça, o sol nascente das alturas, que já morreu, ressuscitou, voltou aos céus, desceu para chegar no Saulo de Tarso, que nunca teria mudança naturalmente falando, o perseguidor da igreja, o assassino de crente. Ei, aí Jesus vem na sua glória mostrando, eu vou te mostrar quem é o verdadeiro sol, a glória que desce, que transforma a tua vida, e o impossível para os homens é possível para Deus. João, eu te tiro de Patmos, Saulo, eu te tiro daí, te transformo em apóstolo Paulo, e você nessa noite não é diferente. João capítulo 4. Jesus vai passar por Samaria. Manda os discípulos ir comprar comida bem longe, para não atrapalhar o que vai acontecer. A mulher samaritana vai no poço para pegar água, para matar sua sede física e natural. A Bíblia vai dizer no verso 6 que era perto da 6ª hora, ou seja, meio-dia. Jesus está lá no poço, a mulher samaritana está lá. Jesus puxa aquela conversa. Era meio-dia. Como aquela mulher não queria estar no meio da sociedade por causa de vergonha da condição que ela tinha de vida e as pessoas julgavam, ela vai no horário que ninguém vai buscar água. Meio-dia, quem vai no deserto buscar água? É uma região totalmente árida. Então ela vai lá, só que Jesus está lá. Era necessário passar por Samaria. O sol, meio-dia, está demais, está matando, está escaldante, está no centro. É o poderoso sol. Aí Jesus está lá, o sol nascente das alturas, o sol da justiça que apareceu para Paulo tempos depois, ao meio-dia. Sabe o que é interessante? Que Jesus vai propor para ela uma água não física, mas uma água espiritual, para matar a sede existencial. Tem gente aqui com uma sede que não sabe explicar. É porque falta entrar em você aquilo que só Deus pode completar. E aí Jesus é o próprio sol, e é o sol que provoca a sede. Aqui Jesus, mais poderoso que o sol de meio-dia, ele está lá. Aí a mulher está, eu quero água. Só que a verdadeira sede dele era na alma, era no ser. Aí Jesus é o sol
e Ele mesmo vai oferecer a água da vida que mata a sede para sempre. Ele está dizendo: mulher, se tu soubesse quem te pede água, era você que pediria água a mim, e eu te daria uma água que ela vai matar a tua sede para todo sempre. Imagina ela pensando: eu tenho uma sede, mas eu não sei explicar. E você está falando aqui comigo, parece que esse negócio aumenta, mexe aqui dentro. Jesus está dizendo: eu estou provocando em você, eu sou o sol que gera sede, para ver se você entende que só tem eu para te dar água para beber. Você está andando por aí perdido, você está tentando encontrar coisas que vão saciar, é através de recursos, é através de variedade de coisas, e entra daqui, e entra por lá, e sai por ali, e tenta para cá, e tenta para lá, e para, e volta a fazer, e isso e aquilo. Jesus está dizendo: enquanto tu não perceber que às vezes eu tenho que te isolar, enquanto tu não perceber que às vezes eu tenho que deixar o sol queimar para ver se você, morrendo de sede, lembra que eu sou aquele que pode te dar água, e vem até a mim, porque os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vai beber da água que só eu tenho para te dar, e vai ser saciado. Jesus às vezes tem que permitir você passar pelo deserto da aflição, pelo sol da morte, para ver se você para de tentar pelas tuas próprias forças e entende que Ele te oferece a solução. Talvez você está dizendo: isso aqui é o diabo. Dependendo da vida que você está levando, pode ser. Isso aqui são as pessoas. Isso aqui é a minha própria falha. E tem coisa que é o próprio Jesus, porque Ele já está falando contigo há tempos. Já dá para parar, já chegou a tua hora. Chega, vai ficar querendo beber água do poço de Jacó, vai pegar água e vai beber, e vai voltar a ter sede. Não vai resolver, porque tu quer as coisas de baixo, tu quer as coisas da terra. Vem para a igreja, bebe a água religiosa, mas não bebe a água que é do alto, a água que vem do trono, a água que vem da voz, que tem muitas águas com o som. Enquanto você for alguém ritualista, religioso, enquanto você só cumprir com certas cartilhas, você vai beber uma aguinha, vai voltar aliviado, mas não vai ser saciado no espírito, e vai viver num ciclo, voltando lá no poço de Jacó. Poxa, e Jesus está dizendo: chega. E quando eu vi cair a seus pés como morto, aí Ele fala: e Ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Discípulo tem que temer a Deus, não ter medo dele. Agora, quem quer continuar andando contra a espada do Eterno, tem que ter medo mesmo. Saulo, ele fala na conversão de Saulo: dura coisa é você querer andar contra a minha espada afiada, aguilhões. Agora, se você quer Ele, tu pode passar pelo que for. Às vezes a glória dele vai ser tão impactante que vai te assustar, mas Ele está dizendo: não temas, eu sou contigo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e foi morto, mas eu estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estou no verso 18. Hoje é feriado nacional, finados. Segundo a cultura e a tradição por aí afora, o que vai contra a Bíblia, que a Bíblia ensina outra coisa, você está vivo, tem que rezar por quem já morreu. Mas também creio que o que já morreu pode interceder pelo que está vivo. Nada disso é Bíblia. As pessoas estão comemorando finados. Eu sei que eu queria ficar isso amanhã, na segunda é seu feriado. Eu não creio nisso, mas o feriado a gente aproveita. Não tem lá nada a ver com isso. Só que estão comemorando a questão sobre mortos, rezando para mortos, e creio que mortos também intercedem. A Bíblia vai dizer: não, morreu uma vez, vai esperar o juízo. Morreu sem salvação, tchau. Morreu salvo, vai ser ressuscitado em Cristo. A Bíblia está dizendo que tem um que de fato morreu, mas como ele ressuscitou, fui morto e hoje estou vivo. Só tem um.
que já passou por aqui, que morreu, ressuscitou, e quando ressuscitou, não morreu de novo, igual os demais. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morreu. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas depois ele morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas depois ela morreu. Elias, Eliseu ressuscitaram pessoas, discípulos ressuscitaram pessoas, mas todos eles voltaram a morrer. Agora só tem um que naquela cruz foi cravado, e ali ele levou sobre si o poder do inferno e do pecado, morreu, e através do seu sangue, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18 e 19, vai dizer que ele morreu no corpo, mas estava vivo, vivificado no espírito, desceu nas regiões mais profundas, foi lá no inferno e anunciou o evangelho poderoso. E aqui ele está dizendo: eu não voltei de lá com a mão vazia, eu voltei trazendo a chave do inferno e a chave da morte. Ei, quem tem o controle de tudo, não só do céu, mas também do inferno e também da terra, é o único que morreu, ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Ele está à destra do Pai, no alto trono de glória, e ele sim é vivo, e ele sim intercede por nós, e nós podemos orar a ele, porque ele movimenta as coisas. Enquanto o mundo está se iludindo com crenças mentirosas, Jesus está dizendo: eu morri, mas estou vivo, eu morri, mas estou vivo, eu morri, mas estou vivo, tenho poder para estender minha mão e fazer, tenho poder para abrir minha boca e falar, tenho poder para derramar sobre a tua vida milagre, tenho poder para te corrigir, para te consertar, para te exortar, para te admoestar, para te trazer de volta à vida, para fazer cumprir as promessas, as revelações. Eu sei por onde eu começo, eu sei como eu trabalho, e eu sei para onde eu vou te levar. Ei, o sol ao meio-dia está no centro da terra, mas na visão de João, Jesus está no centro, no meio dos 7 castiçais, que representa o povo de Deus, a igreja do Senhor na terra. Ei, ele está no centro da igreja, e se ele for o centro da tua vida, pode ter certeza, não há trevas mais escuras que o sol da justiça não possa fazer mudar o quadro. Não há situação que o inferno já tenha prevalecido, e aquele que tem a chave do inferno na mão, ele faz demônio correr, ele faz o diabo bater em retirada, e tem o poder para discípulos pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a obra do inferno, sem que nenhum dano te aconteça. Eu não estou pregando para crente que não acredita, eu não estou pregando para gente só, a Bíblia isso é bonito quando prega assim. Eu estou pregando um evangelho que diz que ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios para a sua igreja. E Mateus diz: tem gente que nunca expulsou, e hoje de repente faz 1000 anos eu já expulsei um demônio lá atrás. Ei, mas Jesus está dizendo: é porque você não ora, é porque você não faz, é porque você não se reveste, é porque você não tem coragem, é porque você não crê. Aleluia, aleluia. Há 30 anos orando e foi curado. Amém. Mas era para continuar. Dava certo. Eu nunca consegui isso e aquilo. Busca Deus. Abre mão do que for preciso. Se entrega para aquele que se entregou por ti. Eu termino. Mateus 16, ele vai dizer, verso 18: essa é a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí no verso 19, aquele que em Apocalipse está dizendo: eu tenho a chave do inferno e da morte. Aí ele está dizendo para o discípulo: mas a vocês eu dei as chaves do reino dos céus. Não se preocupa não, o inferno não é contigo, a morte não é contigo. Eu é que abro, eu é que fecho. Se não se converter, vai ser para lá que eu vou lançar. Tu não tem poder sobre isso aqui, deixa que é comigo. Eu te dei até poder para ressuscitar morto. Se eu quiser, tu vai ser usado, vai orar, vai acontecer. Agora, papo de inferno é comigo. Você não tem poder para isso, você não julga, você não lança ninguém. Você também não tem papo de morte. Isso é comigo, Jesus está dizendo: a chave da morte do inferno está na minha mão. Só que para a igreja eu tenho as chaves do reino dos céus. A chave da morte está comigo. Eu dei para vocês chave de vida. A chave do inferno está comigo. Mas para quem crê em mim, eu dei a chave dos céus. Se ligar, está ligado. Se desligar, está desligado. Eu não sei se esses companheiros da aflição, da angústia, do reino, da paciência e da perseverança ainda crê que se a gente concordar, se
se a gente brigar, se a gente profetizar a vida pela chave da palavra, ei, aonde o inferno prevalecia, aonde a morte reinava, Deus está dizendo: tem o reino dos céus, o mesmo que te arrancou de lá e te trouxe para cá, ainda também te arranca da onde tu estiver, te traz de volta e te usa para arrancar quem está lá e ainda vai vir para cá. Quem acredita naquele que vive e deu poder para a igreja, tem que tomar posse e tem que botar em prática. Vamos ficar de pé. A gente só não é livre porque não quer. A gente só não é usado porque não quer. A gente só não é ousado porque não quer. A gente só volta do mesmo jeito porque a gente quer. A gente fica adiando o que Deus quer fazer na nossa vida, o que a gente quer.